O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um FPR Notícias. A partir de agora, você confere ao vivo todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. Logo após o anúncio da melhoria no ranking da universidade feito pela Folha de São Paulo, essa semana a universidade também apareceu bem cotada em outra avaliação. Dessa vez, a UFPR conquistou a 5ª colocação entre as universidades brasileiras no ranking Times Higher Education. O reitor Zaquiáquio Sobrinho comentou o resultado. O ranking analisa a performance das instituições em 4 importantes missões universitárias: ensino, pesquisa, transferência de tecnologia e visão internacional. Cada ranking desse que é divulgado e nós vamos galgando posições, vamos subindo, eu fico muito satisfeito, muito feliz e agradecido, porque de fato esse é um trabalho coletivo para estarmos na ponta em pesquisa, para termos uma boa internacionalização, para termos a área de ensino fortalecida. Todos os aspectos são relevantes no ranking, é sinal que toda a nossa comunidade está se empenhando. Nós temos mais de 2.500 professores, mais de 5.000 servidores técnico-administrativos e os melhores estudantes. Então, é evidente que nossa universidade é de excelência, mas a posição de 5º no Brasil realmente é inédita e é um grande destaque para nós todos. A colocação da universidade é ainda melhor na área de pesquisa. Com a nota 23,9, a UFPR está em 3º lugar do país. Só em 2015, foram mais de 4.500 artigos publicados pela pós-graduação e mais de 7.000 bolsas de voluntariado acadêmico. Temos mais de 400 grupos de pesquisa registrados, né? E isso gera artigos publicados, que geram citações, que geram transferência de tecnologia através das patentes. Então, acho que é um círculo virtuoso, onde nós conseguimos quadruplicar as verbas, a captação de verbas na FINEP, no CNPq, na CAPES, na Fundação Araucária, ou seja, em todas as agências de fomento. A Federal do Paraná é das mais fortes e que tem melhores projetos e capta recursos. A UFPR foi a universidade da região sul mais bem colocada no ranking. Eu acho que isso tudo se somou e deu esse excelente resultado que a gente tem que comemorar muito, celebrar muito e deixar como um legado dessa gestão. No vestibular da UFPR desse ano, a medicina é mais uma vez o curso mais concorrido. São 56 candidatos por vaga. E o segundo lugar ficou com o vestibular de medicina em Toledo, que começou suas atividades nesse ano e ficou com 55 candidatos por vaga. Os outros 3 cursos mais concorridos foram psicologia, com 27 candidatos por vaga, direito matutino, com 26 candidatos e meio por vaga, e medicina veterinária em Curitiba, com 25 candidatos por vaga. Todas as informações do vestibular e o relatório completo de relação candidato-vaga você encontra no site do Núcleo de Concursos, www.nc.ufpr.br. Ao longo de toda a semana, a Trilhas, empresa júnior de turismo da UFPR, levou à reitoria o projeto Semanafro. Confira como foi a oficina de turbante. O turbante consiste em uma grande tira de pano a ser utilizado amarrado na cabeça. Muito comum na Ásia e na África, as inúmeras formas de amarração são parte da linguagem popular. O significado do adorno diz muito sobre o processo de formação da nossa própria cultura. O que a gente está propondo é olhar para esse continente africano de uma forma para além dos estereótipos, né? Então, mesmo o turbante sendo um elemento de adorno, ele tem um critério de identidade muito forte. Então, cada estampa tem um significado, cada desenho, cada símbolo tem um significado. Então, é esse tipo de conversa que a gente se propõe a fazer nesse encontro. A oficina foi ministrada por Nelly Gomes, que explicou a simbologia do turbante também como resistência e afirmação de nossas identidades culturais no continente americano. É também importante discutir a apropriação cultural dos turbantes para reconhecer e valorizar a identidade afro-brasileira. Eu sempre quis saber fazer, mas não tive a oportunidade, então é a primeira oficina que eu estou fazendo. E eu acho que é uma coisa bem legal, bonita, faz parte da cultura e é uma oportunidade de aprender.
Com uma semana dessa, a gente quer incentivar assim, os alunos a ter aquele sentimento de pertencimento, de ter orgulho mesmo de você ser negro, coisa que a gente não tem, né? E coisas que não são trabalhadas assim na nossa faculdade. Nelly fez uma explicação histórica e cultural sobre cabelos, para chegar até o uso dos turbantes. Como que esses tecidos, que ganham vários nomes ao longo do continente e que vêm trazidos pelos povos escravizados, e essa contribuição, como é que ela é dada, e esses novos usos no continente americano. Larice conta que o objetivo da Semana Afro é trazer o legado das matrizes africanas para o espaço acadêmico. Falar sobre a importância dela aqui na cidade de Curitiba, né, como que ela foi composta e todos os elementos que compõem essa etnia que nos ajudaram a ter essa Curitiba que a gente tem hoje. Falar sobre coisas que a gente não trabalha muito no nosso curso, porque a gente, infelizmente, não tem ainda uma linha de estudos étnico-raciais ali no nosso curso, que eu acho muito importante. Foi realizado também um cine-debate sobre o filme 12 anos de escravidão. E o mais importante de tudo foi a mesa sobre racismo na universidade. Eu já sofri racismo dentro da faculdade, tenho vários colegas que já sofreram. Para mim, assim, isso foi muito importante e é importante também para a gente poder inibir esse pensamento e dizer para as pessoas que tem pessoas ali que também sofrem racismo, para a gente se juntar mesmo e combater aquilo. A ideia de que é usado um turbante para esconder o cabelo que não é higiênico, isso é uma faceta do preconceito que ainda vigora. Na verdade, esse elemento cultural é importante para a gente identificar esse nossos dois pés na África, né? Que todos nós temos essa nossa matriz africana que fomos educados a escondê-la. E o que a gente está fazendo é revirar esse legado e identificar o que nos pertence de tudo isso. E hoje você ainda confere uma feira gastronômica com comidas típicas e com a apresentação da cantora Michele Mara, a partir das 4 horas da tarde. A feira acontece na área coberta ao lado do Teatro da Reitoria. Uma nova frente fria começa a se formar sobre o Oceano Atlântico hoje, mas ainda distante do Paraná. Por isso, o tempo fica aberto e quente em todo o estado. Máxima de 30 graus em Toledo e de 25 em Matinhos. Amanhã, o dia começa com temperaturas amenas que sobem ao longo da tarde. O céu fica nublado na região leste, enquanto nas demais regiões o sol predomina. Máxima de 32 graus em Palotina e mínima de 10 em Curitiba. No domingo, a frente fria chega ao estado, o que traz pancadas de chuva isoladas e queda nas temperaturas em boa parte do Paraná. Máxima de 29 graus em Jandaia do Sul e mínima de 13 em Pontal. Nessa quinta-feira, o governo federal divulgou o texto da medida provisória que prevê uma reforma no ensino médio. A proposta apresenta flexibilização do currículo e pode entrar em vigor a partir de 2018. Vários pontos da MP causaram polêmica, entre eles os que se referem ao ensino de filosofia e sociologia no ensino médio. Eu recebo aqui no estúdio do FPR Notícias o professor Geraldo Baldino Horn, do Programa de Pós-Graduação em Educação aqui na UFPR. Bem-vindo, professor. Obrigada. Ok, obrigado. Professor, quais são os principais pontos dessa MP que mais preocupam os professores e profissionais de filosofia e sociologia? Ok, vamos estender aos professores, aos estudantes e à sociedade em geral, porque essa medida provisória ela é um atentado à civilidade, né, pública, em última instância, e às condições conquistadas nesses últimos anos na educação escolar como um todo. Talvez o ponto que mais impressiona e a coragem que este governo teve, né, de baixar essa medida provisória, tem a ver com a precarização, né, dos professores, né, evidentemente do campo profissional dos professores. Quer dizer, há um problema gravíssimo nesse sentido, não é? Que tem a ver com, e aí é importante sempre citar, porque o principal protagonista, o grupo que mais protagonizou digamos assim, essa medida e nos últimos tempos vem trabalhando nesse sentido, é a CONSED. O CONSED é um conselho dos secretários de educação, né, em nível nacional,
né, que tem um interesse marcado em relação a resolver o problema, principalmente o problema de recursos humanos, né? E eu acho que esse é o problema fundamental que temos que chamar a atenção, na medida em que a medida provisória ela é permissiva nesse sentido, permite com que você contrate menos, não precise de concursos públicos e tudo mais, né? Na medida em que propõe que um professor formado na grande área, vamos pegar o caso das ciências humanas, né? A sociologia, filosofia, história, geografia, que um professor possa, formado em uma dessas licenciaturas, se a gente pega o professor que está em sala atualmente, possa trabalhar com temas, né, relacionados a essas disciplinas. E aí há um prejuízo enorme, porque não que a disciplina propriamente esteja sendo retirada do currículo, né, mas o fato é que ela tem um forte teor que está entre linhas no projeto, e às vezes até muito claramente, de que os estatutos das áreas do conhecimento, ou seja, das disciplinas, acabam sendo preteridas em razão de temas transversais, de conteúdos assim muito aligerados, superficiais e tudo mais. Então, acho que aí tem um prejuízo fundamental que a gente tem que levar em conta. Particularmente em relação à sociologia e à filosofia, como a medida propõe o primeiro ano comum, e ali estaria, né, a filosofia e a sociologia estão nesse primeiro ano, nós tínhamos conquistado, né, a presença da filosofia nos 3 anos do ensino médio, inclusive nos cursos técnicos nos 4 anos. Então ela vai sofrer um corte, né, substantivo na medida em que ela vai estar presente efetivamente, tanto a filosofia quanto a sociologia, no primeiro ano, né? Então há aí uma disputa, né, do currículo novamente, do ponto de vista das disciplinas, que não é nada fácil. Então acho que é um prejuízo fundamental que está posto aí, né? E outro ponto importante da reforma é que ela abre as portas para profissionais com notório saber assumirem as disciplinas. Quais são os perigos dessa abertura? Perfeito, Mariana. Eu acho que você coloca essa pergunta é fundamental ser feita, porque ela tem causado um estranhamento absurdo, né, para todos nós, né, os professores do ensino fundamental e médio e da universidade também, porque o que significa de fato o notório saber, né? Que critérios, né? Com que critérios você avalia que de repente um advogado venha a ser professor, não é, de filosofia ou de sociologia ou de história ou um exemplo mais absurdo de uma outra área que venha a exercer, por exemplo, ou venha a ser professor de química, de física e assim por diante. Então, mais uma vez, me parece que é a estratégia de recursos humanos, né, que está em jogo, né? Quer dizer, os secretários querem resolver os seus problemas, evitando concurso público, etc., nas disciplinas específicas, aí criando esse recurso que eu acho que é um tremendo prejuízo na medida... E olha, e aí, Mariana, uma coisa importante, 85% dos estudantes, né, adolescentes hoje, são da escola pública, né? Então você imagina o que isso significa, não é? E o processo de gestão, né, das escolas, né, e o que é mais impressionante, porque essas medidas já são, ao menos até onde a gente sabe até aqui, elas estão previstas já para serem implementadas o ano que vem, né? Então, com pouco tempo, curto espaço que temos para organizar, né, ou reorganizar o currículo da forma como está sendo proposto. Então, eu acho que é um retrocesso, é importante que se diga, até estão brincando já nas redes sociais que o termo utilize lápis, não é, para fazer as medidas provisórias à medida em que ele está mudando a todo tempo. Tanto é que ontem saiu uma medida e no dia de hoje já houve uma correção, né? À medida em que eles estão mantendo a filosofia e a sociologia ainda como disciplinas, enfim, mas o que, em última instância, a obrigatoriedade aí é restrita, como eu disse, ao primeiro ano, o que já é um grande prejuízo, quer dizer, vai contra tudo que nós conquistamos nesses últimos anos, o que não é nada fácil, né?
Com certeza é uma questão que precisa de muita discussão ainda, né, professor? Muito debate. Queria chamar a atenção, se ainda há tempo, nós temos um núcleo chamado NESEF, é um núcleo de estudos sobre o ensino da filosofia, né, estudos e pesquisas, e nós estamos num debate que começou nesta quarta, né? Na próxima quarta, nós estamos todas as quartas, no período da tarde, das 14 horas até as 17 horas, nós estamos juntos num grupo de professores de sociologia, filosofia principalmente, mas também o pessoal da história, da geografia, para discutir esse tema tão caro, né, que está posto aí. E nesta quarta, nós faremos justamente uma análise acurada, cuidadosa, da medida provisória que acabamos, infelizmente, de receber de ontem para hoje, né? Perfeito. Obrigada, professor, por todos os esclarecimentos e por ter vindo aqui na UFPR TV. Sempre à disposição, sim. E o fim de semana chegou e você ainda não tem programa? Então confira as nossas dicas na Agenda Cultural. A Companhia de Teatro Palavração apresenta a peça Curta Passagem. A comédia é formada por 4 pequenas peças que, com ironia, fazem um retrato da sociedade contemporânea. O espetáculo acontece às sextas, sábados e domingos no Teatro Experimental da UFPR, até o dia 9 de outubro. A entrada é gratuita. Durante todo o final de semana, várias bandas vão se apresentar em praças de Curitiba. O evento é organizado pelo Playing for Change, um projeto internacional que visa fazer mudanças sociais a partir do investimento em educação artística. As apresentações acontecem nas ruínas do São Francisco, na Praça da Espanha e na praça da escola Playing for Change, que fica no Cajuru. A programação completa você confere na página do Facebook do projeto. Ainda dá tempo de conferir a exposição Acaso Controlado, do artista carioca Daniel Feingold. São cerca de 40 obras entre fotografias e pinturas que são marcadas principalmente pelas linhas e cores. A exposição fica no Museu Oscar Niemeyer até segunda-feira. O UFPR Notícias fica por aqui. Você pode ver mais conteúdos da nossa TV acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau!